Em breve, os aliens podem fazer contato com a humanidade, um contato aberto, e o Brasil provavelmente será a primeira nação a ter contato público, ou nem tanto assim, com seres extraterrestres. Quem está afirmando isso? Sou eu? Não. Eu quero mostrar aqui para vocês essa abordagem, essa matéria que foi publicada numa quinta-feira, no dia 10 de novembro de 2022, pelo blog Mundo Alien, tá bom? Pesquisem esse blog, eles postam umas coisas bem interessantes, tá? Vou ler aqui a matéria e comentar com vocês, que eu acho que vai dar um assunto interessante aqui para podermos debater acerca da questão, tá bom? Tá aí o título: o Brasil deverá se tornar o primeiro país a efetivar o contato real de humanos com extraterrestres. Essa afirmação de primeiro contato real, eu estou englobando aqui para contato público, porque contatos reais com seres humanos, não somente no Brasil, mas em vários lugares do mundo, já acontecem. Tanto no passado remoto era bem mais, e atualmente também. Por exemplo, existem evidências e provas o suficiente, pelo menos para mim, de que o Dáquila Pesquisas, de fato, mantém contato com os seres alienígenas, com seres extraterrenos, tá? Para mim está mais do que comprovado que o trabalho do Instituto Dáquila é muito sério. Tá? Eu já fiz uma perícia aqui sobre o caso ET Bilu. Se você caiu de paraquedas no canal, antes de sair do vídeo, calma. Eu deixei o link das perícias aí do caso ET Bilu para você assistir depois, tá? São 2 vídeos. É interessante que você assista e tire sua própria conclusão. O Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, a qual é considerado o maior centro dedicado à área do Hemisfério Sul, foi criado e presidido pelo veterano ufólogo Ademar Jevaé, editor da revista UFO, onde o mesmo tem revelado várias informações constantes e fazendo diversas pesquisas desde os anos 80. Fazer uma pausa aqui para um comentário. Para quem não sabe, Ademar Jevaé morreu há pouco tempo, tá? Inclusive lá no meu Instagram eu manifestei ali minhas condolências aos familiares, aos fãs e amigos do ufólogo falecido. É uma grande perda para a ufologia brasileira, mesmo diante de tantas divergências, né, de afirmações, de comportamento que eu particularmente tenho, né, com a figura do Jevaé. Infelizmente o Jevaé não nos deu a oportunidade do debate, o chamamos várias vezes, tentei de várias formas entrar em contato, mas ele não apareceu, o que ajuda a prevalecer a versão dada, inclusive, pelo Dáquila Pesquisas, tá? E também por outros ufólogos conhecidos no Brasil, que passaram uma ficha do ponto de vista ético, nada positivo em relação a Ademar Jevaé. Mas eu não vou estender isso aqui em respeito à memória do ufólogo, tá? Ademar Jevaé, sim, contribuiu, pelo menos para o setor casuístico da ufologia, para a divulgação de muitos casos, para a divulgação de muitas informações. Será o primeiro país da América do Sul e do mundo a aceitar, como também reconhecer, que exista sim pessoas que tenham contatos oficiais e significativos com formas de vida extraterrestres inteligentes, que, para o pesquisador, visitam a Terra desde tempos antigos e de forma constante. Não tem como falar de Ademar Jevaé sem falar do Dáquila Pesquisas, sem falar de Urandir. A verdade é que o Urandir Fernandes é uma das pessoas dentro do ramo da ufologia mundial que mais teve ou tem ainda contatos com vida extraterrena. Esse é um ponto muito importante. E o Ademar Jevaé, que conhece o Urandir Fernandes, que conhecia o Urandir Fernandes há muito tempo, inclusive no segundo documentário aqui sobre o ET Bilu, o Urandir, ele explana detalhadamente a relação dele com o Jevaé e as divergências, problemas que tiveram e tal.
o Urandir Fernandes ele fala uma coisa bem interessante. O pessoal da ufologia casuística, ou seja, que fica só se apegando a essa questão tridimensional, OVNI, casos como o ET de Varginha, que é de extrema importância, Roswell, que também é de extrema importância, eles têm uma certa barreira para aceitar a forte ligação que a ufologia possui com a espiritualidade. E isso faz sentido para mim desde quando eu era criança. Que ainda criança eu botei o Tico e o Teco para pensar. Os anjos de Deus. Eles vieram de onde? Do céu. Eles nasceram onde? Aqui na Terra? Não. Eles nasceram no céu. O céu é onde? Depois do céu tem um espaço sideral. Então onde é que eles estão? Não, peraí. Eles não são da Terra, logo eles são extraterrestres. Deus é um extraterrestre. Jesus disse: meu mundo não é daqui. Ele foi fruto de uma relação entre o Espírito Santo e Maria. E ali Jesus foi gerado dentro de uma relação extraterrena. Ou seja, para mim começou a fazer muito sentido de que a espiritualidade e a ufologia possuem uma forte ligação. E essa ligação, ela não se limita somente quando a gente fala de ufologia de seres de quarta dimensão, de seres em forma espiritual. Vou falar aqui de uma maneira mais simples para você entender. Não. Toda e qualquer forma de contato ufológico tem a ver com a espiritualidade. Até porque, para desenvolver certas tecnologias, eles precisam, de certa forma, também recorrer à espiritualidade. Uns são mais avançados nesse sentido, outros não. Tanto é que no passado, as tecnologias que foram usadas para povos antigos foram interpretadas como magia. No primeiro filme de Thor, tem uma frase bem interessante, eu sempre cito aqui. Thor fala assim: olha, de onde eu venho, magia e tecnologia é a mesma coisa. Então, eu acho que é um assunto um pouco mais amplo do que simplesmente bater o martelo e separar, encaixotar tanto espiritualidade quanto a tecnologia. Tá tudo interligado. Inclusive, eu tava vendo um trecho de uma live do Rafael e ele passou uma informação bem interessante. As 49 raças que mantém contato com o grupo Dáquila, que são seres extraterrenos evoluídos e tal. No relato do Rafael, disse que essas raças superiores já entraram em contato com o Vaticano, com os poderes do mundo, passaram orientações, pediram para que melhorassem, né, o sistema civilizatório da humanidade, ofereceram tecnologia. Algumas tecnologias que nós temos hoje não são frutos assim, somente de o ser humano parou para pensar. Não, são tecnologias extraterrenas, oriundas de, segundo teorias da conspiração, que particularmente eu não duvido, né? Engenharia reversa, e também entregues por próprios seres extraterrenos. E o Rafael ele faz uma explanação muito boa ali quando ele fala que os seres extraterrenos eles não vão, eles não estão com tanta pressa assim para intervir, justamente porque eles já fizeram algumas intervenções e a humanidade não deu o passo que precisa ser dado para a evolução. Em uma reunião realizada no ano de 1954 e comandada pelo coronel João Adil de Oliveira, da Aeronáutica, na sede da Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, Jevaé afirmou a seguinte conclusão: o Brasil possui um relacionamento especialmente natural com diversos fenômenos UFO, inclusive sendo o primeiro país do planeta a admitir de forma oficial a existência e o avistamento constante de discos voadores e demais extraterrestres, disse aí o finado Jevaé. Alguns anos depois dessa declaração, em 1976, ou seja, 22 anos depois, a França teria feito essa mesma admissão. Toda localidade e todo país, qualquer lugar que é rico em lendas, em contos, em mitos, pode perceber que existe um grande número de avistamentos, de OVNIs, de fenômenos inexplicáveis. E o Brasil é um berço de lendas e mitos, principalmente por conta dos nativos, né? Os verdadeiros donos dessa terra, se a gente for parar para pensar num sentido extremamente radical, né? Os povos indígenas são os verdadeiros donos dessa terra. E o que não falta são lendas. Aí você tem também os povos africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados. Uma mitologia, um panteão riquíssimo. E o Brasil sempre foi rico de informações ufológicas, não somente pela sua extensão territorial, mas também por conta da Amazônia, por conta dos povos que viveram aqui, que tinha uma espiritualidade muito elevada, que tiveram contato com diversos seres. Tem também
a questão de Ratanabá. E você acredita em Ratanabá? Não se trata nem de acreditar, eu tenho certeza que Ratanabá existe. Não se trata de ter fé ou não ter fé em Ratanabá. Existem evidências e provas de que Ratanabá é real. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, tá bom? E por conta disso, por que uma cidade, né, teria sido construída, teria sido escolhida por uma civilização alienígena que viveu aqui há milhares de anos? Né? Por que eles escolheram exatamente essa região do globo, o Brasil, para fazer a sua principal cidade? Para desenvolver sua tecnologia e seu meio civilizatório? O Brasil, ele possui, onde nós estamos, alguma coisa muito especial. Perceba, cara, aqui não tem desastre natural. Tudo que planta nessa terra é uma terra abençoada. Ou seja, estamos falando de elementos energéticos, estamos falando de uma série de questões que fazem do Brasil um local muito atrativo para a visitação e até mesmo para a morada de seres extraterrenos que vieram aqui no passado, como foi o caso dos Murios, que fundaram Ratanabá, segundo as informações passadas pelo Dáquila Pesquisas. E eu, particularmente, acredito. Vamos continuar aqui para finalizar. O vídeo tá... Nossa, velho, o vídeo tá longo, né? Eu pensei que eu ia fazer um vídeo curto aqui, mas vamos lá. Eu achei bem interessante essa matéria aqui e vim aqui comentar com vocês. O Brasil ainda foi considerado o primeiro país do planeta a tornar público e registrar um encontro onde humanos e seres extraterrestres se comunicavam. Fato esse que ocorreu no dia 23 de julho de 1947, tá? Ano lá do incidente de Roswell, poucos dias antes do avistamento de uma frota de UFOs por Kenneth Arnold ocorrida nos Estados Unidos, onde fato esse que deu origem à ufologia. Tá? Você não sabe qual é o caso de Roswell, pesquisa aí, tá bom? Aconteceu em 1947 nos Estados Unidos. É o caso ET de Varginha de lá. Só que para mim, o ET de Varginha, ele é muito mais complexo e ele é muito mais intrigante do que o caso Roswell, tá? Para mim, os três maiores casos da ufologia brasileira, tá? São da ufologia mundial, são esses, né? O caso Roswell e, em primeiro lugar, o caso Varginha e também a questão do ET Bilu. Eu já fiz vídeo aqui e quem quiser que assista aí as perícias, tá? Nesse encontro, e avistamento brasileiro... perdão, pessoal, esqueci da Noite Oficial dos OVNIs, tá? Não aconteceu no Brasil, a Operação Prato e tudo mais, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Nesse encontro e avistamento brasileiro, o agrimensor que mora no Paraná, José Higgins, acabou encontrando-se com ETs, os quais estavam uniformizados dos pés à cabeça e que possuíam uma altura desproporcional para o ser humano. O caso citado por Higgins é ainda mais significativo do que o avistamento feito por Arnold. Todavia, o início da ufologia ficou de fato marcado com os norte-americanos, mencionou o finado Gevaer. Pessoal, a matéria é grande, o vídeo está longo, eu vou ler mais um pouquinho aqui para vocês, vamos lá. Se não bastasse isso, o Brasil também é considerado o primeiro país da história a registrar uma abdução alienígena, ato esse que se concretiza a partir do momento que um ser humano é levado contra sua própria vontade a bordo de um disco voador. Assim como foi o caso do mineiro Antônio Vilas Boas, que ocorreu no dia 16 de outubro de 1957, no município de São Francisco de Sales, no sul de Minas Gerais. Falando em abdução, tem um caso que aconteceu no Ceará, esqueci o nome da cidade, Palharos, uma coisa assim, onde um policial ele foi abduzido e tinha uma testemunha com ele. É um caso bem intrigante, depois vocês pesquisem aí e dão uma olhada nesse caso, tá? É um caso mais recente. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre esse caso aqui, é um caso extremamente intrigante, tá? E o número de relatos de supostas abduções no Brasil é enorme. O Brasil é um dos maiores celeiros de abdução alienígena, de relatos, pelo menos, do planeta. Eu estava ouvindo um relato de um amigo, né? Ele estava me vendo fazer os vídeos na internet. E ele falou, olha, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Não foi exatamente uma abdução, mas ele acredita que houve uma abdução depois disso. Ele disse que um OVNI parou
no céu, em frente à casa dele. Isso foi nos anos 90. E ele mexia com a mão e o OVNI respondia. O que ele pensava, o OVNI respondia com sinal de luz, com movimento. Uma coisa assim. Tipo, vocês querem falar comigo? Pisca 2 vezes. Aí o OVNI piscava. Vocês são do bem ou são do mal? Se for do bem, sobe. Se for do mal, desce. E aí o OVNI fazia essa movimentação. Não foi exatamente assim. Eu estou parafraseando o que ele disse para vocês compreenderem, tá? O que aconteceu? Naquela mesma noite, esse amigo meu foi dormir, de repente ele sentiu alguma coisa, sentiu que deveria abrir a porta e isso de madrugada, quando chegou, abriu a porta, 2 seres estavam lá na porta esperando para entrar, um pequenininho e outro mais alto, com aquela característica Grey, né? Entraram e conversaram com ele. Bom, depois eu vou ver aí se eu falo com ele para ele gravar um áudio ou um vídeo contando esse relato completo para vocês, porque ele vai poder passar mais detalhes. E depois disso, ele não se lembra de muita coisa, ele acredita que ele foi abduzido, tá? Fora outros casos, vários outros casos, assim, e esse que eu tô contando é de uma pessoa que eu conheço pessoalmente. É o único ser humano que eu conheço pessoalmente que alega ter sido abduzido por aliens e que teve um contato próximo com seres extraterrenos, que entraram na casa dele e tudo mais. Então, o Brasil é um verdadeiro celeiro de contatos. Então faz muito sentido essa conclusão, chegarmos a essa conclusão, que inclusive, bem antes dessa declaração aí do Jevaé, pessoas como o Urandi praticamente já afirmavam isso, que o Brasil possui uma relação extremamente íntima e especial com seres extraterrenos, principalmente os benéficos, os do bem. E provavelmente o Brasil pode ser o lugar aí onde haverá o primeiro contato público, aquela manifestação e tal. Isso se houver, porque os seres do bem, os evoluídos, eles não estão preocupados de preencher o ego humano, de aparecer e falar, olha, nós estamos aqui, acreditem agora. Os seres humanos duvidam que a gente exista, vamos aparecer lá e vamos mostrar para todo mundo que a gente existe. Eles não estão com essa preocupação. Mas se isso acontecer, será com base em um propósito muito maior, que tem a ver, inclusive, com os planos de Deus, com os planos do Criador-Fonte, com uma necessidade cósmica e também por vontade deles. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, tá muito longo, tá? Olha, essa matéria aqui tá bem interessante, procurem aí na internet, tá? Mundo Alien, tá bom? Pesquisem esse título aqui, o Brasil deverá se tornar o primeiro país a efetivar contato real de seres humanos com extraterrestres. Procurem, leiam a matéria, tá bom? Compartilhem, divulguem o trabalho do pessoal aí do blog, mundoalienoficial.blogspot.com, tá? Eles possuem alguns artigos bem interessantes, eu aconselho que vocês visitem. E se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho. Eu espero você no próximo encontro.